O Fluminense vai enfrentar o time do Vasco. E, bem, vamos trabalhar aqui na sinceridade. Esse jogo acabou se tornando um jogo grande no Maracanã neste domingo. A gente vai falar mais sobre isso aqui nesse vídeo pré-jogo. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse daqui é o pré-jogo de Fluminense e Vasco, jogo que acontece hoje às 18 horas no Estádio Mário Filho, no Maracanã. Transmissão da Band, do Band Esporte, você já sabe disso, mas transmissão da Dali também, que hoje estará de graça. Então, mais uma vez, você poderá acompanhar de graça com imagens e sem delay. Com imagens sem delay. Com imagens sem delay e sem os comentários. Não vou criticar, não. Eu vou, pelo contrário, eu vou pelo lado positivo. Com comentários tricolores, narração tricolor, direto do Maracanã. Super legal. Você consegue acompanhar na Dali. Eu vou narrar o fio comentando. Então, vem acompanhar com a gente com imagens lá na Dali. Ah, Gabriel, não tem como na Dali, sei lá, por algum motivo. Não sei. No YouTube vai estar passando minha transmissão em áudio também, se você quiser acompanhar de uma forma de rádio, tamo junto também, beleza? Bem, não se esquece de dar um like aqui embaixo nesse vídeo, isso ajuda bastante, se inscrever também. Até porque esse é o jogo de número 388 entre Fluminense e Vasco. Essa é o que dói falar, tá? 122 vitórias do Fluminense, 113 empates, 152 vitórias do Vasco, são 30 a mais. Nesse momento é a maior diferença nossa num clássico, acho que o Flamengo tá com 20, se eu não me engano, à frente, e a gente também tem uma cacetada à frente do Botafogo. Bem, esses dados você também consegue acompanhar, e não só esses não, mas vários outros, tá? Dados interessantes você consegue no OneFootball, que é um aplicativo muito legal de se ter no seu celular, cara. E assim, eu até vou destacar depois outras paradas legais que tem no OneFootball, mas para esse daqui, ó, vou até deixar o QR Code aqui na tela para você escanear e fazer download também. Eu preciso destacar a vantagem de hoje, você ter no seu celular um aplicativo que vai te avisar do resultado do jogo ao vivo, pô. Vai estar ali, você vai estar, não, Gabriel, hoje eu vou ser um dos poucos que vou estar na arquibancada. Você não vai precisar ficar assim, ó, Fulcano que fez o gol aqui, sabe quando você tá assim, ó? Você tá sem óculos, você não enxerga que Fulcano já comemorou tudo e tal, e não apareceu no telão ainda, você vai ver quem fez o gol, quem tomou o amarelo, isso tudo. Se você estiver de casa, não puder acompanhar o jogo ao vivo, é essencial ter o OneFootball, porque ele te avisa, te dá os alertas todos. Tem link na descrição e tem QR Code aqui do lado. Aproveita para poder fazer o download desse aplicativo, que é um aplicativo que eu recomendo. Tem vários aí no mercado, mas eu recomendo o OneFootball. Vamos... Agora sim, vamos falar agora especificamente do jogo de hoje, né? Já dei todo o contexto histórico, tudo. Mais uma vez é um Fluminense Vasco que é recheado de fatores, né? Vamos lá, se a gente pensar só no jogo, dá pra gente dizer que ele vale pouco, assim, pro Fluminense, né? Talvez esse jogo vá valer uma posição a mais na tabela final do Carioca, ou talvez até, assim, o fato de jogar o Fla-Flu da última rodada sem garantia de estar classificado, ou seja, vale ele alguma coisinha, mas ele é mais um clássico. O Fluminense vai ter aí, sei lá, chutaria tipo 10 jogos que agora a gente já consegue cravar que serão mais importantes do que esse clássico contra o Vasco, sei lá. Vamos botar aí, considerando que a gente vá para a semifinal do Carioca, vamos botar pelo menos os 2 da semifinal, mesmo que a gente perca. Os 6 da Libertadores já nascem maiores, só aí você já tem 8. E aí você pode botar tipo qualquer clássico do Brasileirão maior do que esse. Então assim, o jogo ele em si ele vale muito pouco. Só que os fatores externos fazem com que vascaínos, principalmente, e tricolores tenham ficado aguçados para esse jogo. Se tornou um jogo grande por toda a confusão que aconteceu. Tem vídeo aqui no canal, reclamações, principalmente dos vascaínos, a respeito de ingressos, aí reclamações, principalmente dos tricolores, a respeito da baixa presença de tricolores no estádio. Então, assim, se tornou um jogo e, mais uma vez, a narrativa tá posta dos dois lados e quem ganhar o jogo vai ter o direito de utilizar a narrativa. É essa a verdade, assim. Quem ganha o jogo tem o direito de utilizar a narrativa, ou seja, conto com os torcedores, aliás, conto com os jogadores do Fluminense para poder ter o direito de utilizar a minha narrativa e zoar os vascaínos após o jogo. O Fluminense teve poucas oportunidades nesse período em que deu uma melhorada no time, se tornou aí um bom time do Rio de Janeiro.
teve poucas oportunidades de ganhar o Vasco desde 2019. Boa parte da nossa diferença para o Botafogo, ela é construída nesses últimos anos, jogando muitas vezes semifinais de Campeonato Carioca de 20 e 22 foram contra eles e tal, enfim. Então o Fluminense abriu uma larga vantagem. Hoje eu tô até olhando aqui, são 17 de vantagem pro Botafogo, 17 vitórias, né, de vantagem pro Botafogo. Nos últimos anos o Fluminense abriu uma vantagem longa. Contra o Vasco, né, a gente jogou pouco, cara. E isso a gente tem que aproveitar cada momento disso. A gente não perde pra eles desde 2019, tem que aproveitar cada momento disso e ampliar essa diferença agora em 2022 também. Como fazer isso? A gente vai ver no Bola em Campo. Vamos lá, tá? Eu vou abrir aqui na outra tela o campinho, né? Já deixei aberto aqui o campo, mas obviamente eu preciso também falar o seguinte. Manuel é desfalque para esse jogo, né? Vou falar já sobre isso. Vamos lá. Escalação provável é a seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino, David Braz, o provável substituto de Manuel, e Jorge. André Martinelli, Arias, Ganso, Keno e Germancano, esse é o provável time do Fernando Diniz. Vamos lá, tá? Primeiro ponto é: Manuel desfalque, se você não estava bem informado, é porque você não está assistindo Raiz Tricolor. Manuel desfalque por uma lesão no joelho, teve um problema durante a semana e, enfim, não poderá estar em campo na partida contra o Vasco e, na verdade, não poderá estar em campo durante um tempo. Eu até venho falando de que, na minha visão, estamos vendo essa lesão de Manuel menor do que ela de fato é. Enfim, é um problema grande pro Fluminense mesmo. Mas, enfim, tomara que eu esteja errado. David Braz entra. Sou a favor do Vitor Mendes, tá? Gostei mais do Vitor Mendes nesse período do que o David Braz. Resta, pelo menos, achar alguma coisa interessante, que é a dupla David Braz e Nino funcionou na questão dos lados. Nino e Manuel jogam pelo lado direito. Nesse ano o Manuel vinha atuando pelo lado direito e o Nino pelo lado esquerdo não vinha dando certo. O Braz tem jogado mais do lado esquerdo e com o Nino acabou funcionando. Pode dar certo. Eu chutaria que daqui a 2 semanas a gente vai estar falando de Vitor Mendes no jogo contra a Portuguesa ou contra o Bangu. Enfim, vamos ver. De resto, a manutenção do time que ganhou do Audax com a volta de André no lugar de Felipe Melo. O time que ganhou do Audax, como eu falei, eu não achei uma partida boa, não achei um 3-0 na partida, tá? Quem viu minha análise pocket sabe disso. Agora, é fato que uma coisa voltou e essa coisa é importantíssima. Germancano, uma solução clara que agora com confiança, 3-0, 3 gols dele. Uma semana de treinos pode ter criado algumas situações e pode ter resolvido outras também, né? O Fluminense era um time com pouquíssima pegada na frente, o que fazia com que o tempo inteiro a bola lançada nas costas fosse um problema. A transição adversária, ela não tem sido tão rápida no toque por baixo, ela tem sido muito rápida no lançamento. David Braz não corrige esse problema. Não individualmente. Vamos ver coletivamente como é que o Fernando Diniz arma o time para pouco ser contra-atacado também pelo time do Vasco, já que ficar com a bola é uma pretensão do Fluminense. O maior erro que o Vasco pode ter é tentar ficar com a bola contra o Fluminense, porque se não tiver muito certinho, acaba dando exatamente o que o Fluminense quer. Giovani, que está no banco, e Nino, que é titular, estão pendurados, se tomarem cartão amarelo, não jogam contra a Portuguesa. Detalhe, tá? O Fluminense vai ter aí uma sequência de aproximadamente 20 dias em que ele só terá esse jogo contra o Vasco. O último jogo foi no domingo passado contra o Audax, era um jogo no dia 5 de fevereiro, e o jogo seguinte, depois desse jogo contra o Vasco, é só no dia 25 de fevereiro, no sábado, contra o time da Portuguesa. Então assim, do dia 5 ao dia 25, só um jogo, que é esse jogo contra o Vasco, por conta de carnaval e etc. Vai ter tempo para poder evoluir o time e treinar. Sobre o nosso adversário de hoje, o Vasco, o time do Vasco pegou corpo nos últimos 2 jogos, 5-0, 2-0, 2 vitórias bem convincentes, sem levar gol, mas ainda assim contra times pequenos, né, mais fracos. É o primeiro jogo grande que o time do Vasco vai pegar, lembrando, eles teriam um clássico contra o Botafogo, mas que foi adiado. É um time completamente novo, né, com a entrada da SAF, com investimento, na mão de também um treinador completamente novo, que é o Barbieri. Então, não dá para se ter muitas certezas sobre esse time do Vasco. Provável escalação: ou Ivan ou Léo Jardim, ainda não tinha definição quando eu olhei.
Lateral direita, Pumita Rodrigues. A zaga com Miranda e com Léo. Sim, Léo, vírgula, o Pelé. E Lucas Piton na lateral esquerda. O meio de campo provavelmente com Rodrigo, Jair, aquele mesmo. Não aquele jogador de bola. Que quase veio pro Fluminense. Quase veio não, porque a gente exagerou, né? Que era do Sport do Atlético Mineiro. Rodrigo, Jair e Nenê. Nenê, a esse sim, aquele Nenê. Gabriel Peck, Eric Marcos e Pedro Raul. Esse é o time provável do Vasco para o clássico de hoje, comandado por Maurício Barbieri. Vamos falar de arbitragem. A arbitragem da partida, que será feita pelo senhor Rodrigo da Silva Paludo. Sobre esse árbitro, tá? Ele já apitou 3 jogos do Fluminense, inclusive contra o Nova Iguaçu nesse ano, 1-0, golaço do Lima e tal. É um árbitro com pouquíssima relevância, tanto que assim, ele apitou os 3 jogos do Fluminense. Nenhum Fluminense tinha jogado com time profissional. Tinha jogado com o Sub-23, com os aspirantes contra a Portuguesa, tomou 3-0 em 2021, e tinha jogado com o terceiro time contra o Boa Vista no ano passado, quando empatou por 0-0. Então assim, é um árbitro com pouquíssima relevância nacional, tá? Apita Série B, Série C, Série D, poucos até de Série B, inclusive, no ano passado, acho que apitou um jogo só de Série B, foi muito Série C e Série D, jogo de aspirante, Sub-20. E dentro do Campeonato Carioca, ele só apitou um clássico, que foi um Flamengo e Vasco no ano passado na semifinal, que é um jogo grande. Não, Flamengo e Vasco numa semifinal de Carioca é um jogo grande. Ou seja, ele não é muito experiente. Eu não sei como foi essa arbitragem dele nesse Flamengo e Vasco do ano passado da semifinal. Mas pelo menos ele já passou por um jogo desse. É diferente do árbitro, até esqueci o nome dele agora, do árbitro que apitou o Fluminense e Botafogo, que assim, era um árbitro que claramente não tinha a mínima condição de apitar um clássico. Ficou perdido e com medo. Tomara que o Felipe da Silva Paludo não passe por esse tipo de coisa nesse jogo, porque vai ser um jogo tenso. Como eu falei, estarei do Maracanã, pré-jogo de lá, e além do pré-jogo, claro, tem a transmissão também lá pela Dali, com imagens. Exatamente, só fazer seu cadastro, não precisa assinar para assistir o jogo de hoje contra o Vasco. And, além do jogo do Vasco, do Fluminense e do Vasco lá na Dali, você tem também a transmissão aqui no YouTube somente em áudio. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!